tem esse conhecimento seu pode ser aplicado em outra área também. Você pode atuar como assistente técnico judicial. O assistente técnico judicial, ele atua no curso do processo. Então, o processo está andando e o assistente técnico judicial vai estar atuando no curso desse processo. Ele vai ser contratado e custeado pela parte interessada, assim como o assistente técnico extrajudicial, ele está ali para defender o papel dele, tá? O papel do assistente técnico judicial é defender tecnicamente a parte que o contratou. Então, o seu objetivo ali é encontrar uma solução técnica para o seu cliente, tá bom? E como que ele vai fazer esse trabalho? Ele atua elaborando os quesitos, ele atua acompanhando as diligências que serão feitas pelo perito judicial, ele acompanha o trabalho técnico do perito judicial, ele analisa as informações, isso aqui é importante, viu? As informações e documentos que serão repassados ao perito judicial. Isso aqui, gente, é importantíssimo, tá? E às vezes o advogado esquece desse ponto. Deixa eu chamar você aqui também para uma conversa. Uma das coisas que o assistente técnico judicial vai fazer é definir quais os documentos ou a parte vai apresentar para o perito judicial. Porque ele está fazendo a gestão do risco daquele determinado processo. Como ele é um especializado no assunto, como ele conhece muito sobre aquele determinado assunto, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o documento e falar o seguinte, olha, esse documento, se apresentar, qual que é o risco desse documento ser apresentado no processo, qual que é o risco desse documento não ser apresentado no processo, e aí ele vai tomar a decisão, ele vai, junto com o advogado, né, vai tomar a decisão se determinado documento deve ou não deve ser apresentado no processo. Isso aqui é fundamental, é gestão de risco. Por quê? Porque é o perito judicial que ele vai analisar o que foi apresentado para ele. Se não foi apresentado para ele, aquela determinada resposta fica prejudicada. E, às vezes, uma resposta prejudicada, ela é melhor para a parte que está sendo acusada. Por quê? Porque, na dúvida, eu ainda tenho segundo grau para recorrer, do que simplesmente confessar uma determinada coisa dentro do processo. Então, o assistente técnico judicial, ele tem que ter essa inteligência, entendeu? Ele tem que ser o cara que, olha, ele bate o olho na documentação, fala, olha, o perito apresentou um termo de diligência solicitando tais documentos. Devo apresentar tais documentos ou não devo apresentar tais documentos? Como profissional especializado naquele assunto, ele vai lá, vai verificar se esses documentos, eles vão se apresentar esses documentos é interessante ou não para a parte. E, se não for interessante para a parte, eles não vão apresentar os documentos, tá bom? Por quê? Porque ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Então, fica atento, que isso também é uma coisa que o assistente técnico judicial faz. E, às vezes, o advogado esquece de contratar um profissional especializado para fazer isso e come bola, toma tinta por causa de bobeira, tá bom? Então, o assistente técnico judicial, ele também vai analisar essas informações e documentos que serão repassados para o perito judicial, tentando fazer a gestão do risco ali daquele determinado processo, que se deve ou se não deve ser apresentada determinada informação para o perito judicial. Ele vai elaborar a impugnação ao laudo técnico pericial, se for necessário, né? Se for necessário, ele apresenta a documentação e, às vezes, ele vai elaborar o parecer técnico divergente. Então, só se for necessário que ele apresente o parecer técnico divergente.